Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Balanço do trabalho dos vereadores de São Paulo em 2013 mostrou maior desempenho do que nos trabalhos de 2012. Para falar sobre a qualidade desse trabalho parlamentar e desafio da oposição nesse ano eleitoral, hoje recebemos o vereador do PSDB, André Matarazzo, que já ocupou importantes secretarias nos governos municipal e estadual de São Paulo. Vereador, obrigada por estar conosco. Obrigado, Maria Lídia, obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Vereador, nós acabamos de ver aí isso que vem acontecendo ultimamente, que é essa enxurrada de denúncias. Depois do julgamento do chamado mensalão, com a condenação de importantes líderes políticos, não só do PT, mas de outros partidos também, em São Paulo começou essa enxurrada de denúncias envolvendo o governo do PSDB. No seu entender, existe uma relação política, eleitoral, de retaliação para isso que está acontecendo agora? Acredito sim, Maria Lídia, porque essas empresas não trabalharam só em São Paulo, trabalharam em projetos no Brasil todo. E você vê que o CAD fez investigação especificamente aqui em São Paulo. E quando a gente vê denúncias ou vê as manchetes de jornais, muitas dessas denúncias têm sido feitas por pessoas que não têm a menor credibilidade. Então, eu acho que tem que se separar, e tem que se apurar, mas separar o joio do trigo, ou seja, aquelas denúncias que têm fundamento, que estão bem embasadas, e acho que o Ministério Público fará isso, de denúncias que são factoides para criar um problema político. Agora, e nivelar todo mundo, né? Colocar todos no mesmo patamar. Agora, quando diz que acredita sim que seja uma ação de retaliação, atribui essa ação a algum partido especificamente? Difícil você atribuir, mas a gente tem visto, até por livros publicados, etc., que você tem uma máquina aí de destruir reputações, né? Então, muitas vezes você vê que esses processos começam, eles vão para frente, vão para trás, mas quando o Ministério Público apura, ou a própria polícia muitas vezes apura, eles acabam não tendo nenhuma consistência como se falava. Vereador, ontem o deputado João Paulo Cunha, que foi réu condenado do mensalão e está esperando só a assinatura, né, da ordem de prisão do ministro Joaquim Barbosa, que está em férias, ele foi alvo de manifestações de desagravo lá em Osasco e disse o seguinte, que Dilma sendo reeleita, isso vai significar a inocência de todos os condenados. No seu entender, isso tem mesmo significado? Se, por exemplo, em São Paulo, Alckmin for reeleito, todas essas denúncias que envolvem parlamentares e lideranças do PSDB, elas estarão esvaziadas, significará a inocência de todos? É por aí? Não, claro que não. Acho que são coisas completamente separadas. Quer dizer, esses desvios, desmandos, etc., quem julga é a justiça. O eleitor, o que ele julga é a qualificação do gestor público, do administrador. Se a presidente Dilma for reeleita, é porque a sociedade julgou que ela fez um bom governo, inclusive punindo ou substituindo ministros, etc. É a mesma coisa do governo do Estado. Acho que são coisas diferentes. Eu acho que obviamente, quem foi atingido, quem foi punido, também tenta limpar a barra, né, vamos dizer assim, através de outras coisas que não tem nada a ver. A sociedade julga a capacidade administrativa, o sucesso ou não de um governo quando ela vota, e não se o fulano é culpado ou não. Agora, falando em gestor e em gestão, o prefeito Fernando Haddad tem reclamado muito que nesse primeiro ano ele tem tido muita dificuldade, porque ele está sofrendo um cerco da Justiça, do Ministério Público, da oposição, falta de dinheiro e eu vi uma referência de que o presidente Lula teria dado um conselho a ele, que o que está faltando é articulação política e também um pouco mais de comunicação institucional dos feitos da prefeitura. Não diria de comunicação institucional dos feitos da prefeitura, porque a prefeitura, infelizmente, não tem feito nada até agora.
Eu acho que falta experiência ao prefeito Fernando Haddad do que significa administrar uma cidade. A administração de uma cidade como São Paulo, ela não tem glamour. É você resolver problemas 24 horas por dia. E falta de dinheiro, Ministério Público, Justiça, tudo isso faz parte do dia a dia de um prefeito. Eu diria que o dia a dia de um prefeito é o dia a dia mais difícil dos 3 níveis de administração. Então, o que falta é ele ter, por exemplo, secretário do Planejamento que conheça a cidade, porque afinal você tem lá uma secretária do Planejamento, uma pessoa ótima, a secretária Leda Paulani, professora da USP. O que ela conhece de cidade são os limites da cidade universitária. Ela não conhece a São Paulo real. E muitos dos secretários conhecem gabinete, conhecem a planta, conhecem o Google Maps, mas não conhecem a São Paulo real, que tem problemas, Maria Lídia, que me incomoda quando eu vejo muita gente, até amigos nossos, quando comparam São Paulo a Nova York. São Paulo não pode ser comparado a Nova York. São Paulo deve ser comparado a Nairobi ou cidades assim. Vereador, agora sobre a Câmara Municipal, eu abri a nossa entrevista falando, né, de um balanço que foi feito, que o presidente da Câmara esteve aqui e trouxe esse balanço, mostrando que houve muito mais trabalho em 2013, de debates, de aprovação de projetos, do que em 2012. No seu entender, na sua avaliação, é mais uma questão quantitativa ou trabalho de qualidade? O que aumentou na Câmara? Eu acho que esse ano as duas coisas. Você teve um aumento quantitativo e teve um aumento qualitativo também, de projetos bons, projetos interessantes para a cidade. O debate foi muito acirrado e eu acho que, inclusive, nós conseguimos evitar alguns problemas para a cidade. Por exemplo, a Câmara conseguiu, de certa forma, barrar ou levantar o debate, que acabou terminando na Justiça, a questão do IPTU, que puniria desastrosamente o comércio de São Paulo e os bairros da região do centro expandido. Ao mesmo tempo, teve toda a discussão da questão do controle ambiental, da controlar e da inspeção veicular, que eu acho que, infelizmente, a prefeitura, o prefeito, quando fez a promessa na campanha, não foi também bem assessorado e não informaram ele bem do que significaria romper esse contrato, que acabou dando esses problemas. A Câmara trabalhou bem, aprovou projetos importantes e acho que ajudou bastante a prefeitura. Para encerrar, o senhor sai candidato nessas eleições ou vai até o fim do seu mandato? Não, eu vou até o fim. Eu acho que quando eu coloquei a minha candidatura, era para ser candidato a vereador da cidade de São Paulo. E eu quero cumprir o meu mandato até o fim, até porque eu entendo, Maria Lídia, eu já trabalhei no governo federal, fui ministro do Fernando Henrique, fui secretário do Covas, do Geraldo Alckmin, e o meu trabalho, o que eu gosto, a minha especialização é a cidade de São Paulo. Então, meu interesse é ficar aqui em São Paulo e terminar o mandato de vereador. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Muito obrigado, Maria Lídia. Olha, parabéns, porque é muito boa a cobertura que a TV Gazeta, o seu programa, faz da cidade de São Paulo e que é tão importante, né, que a sociedade fique sabendo aquilo que os vereadores fazem, aquilo que a Câmara Municipal faz e aquilo que a Prefeitura faz e às vezes deixa de fazer. Obrigada. Boa noite. Boa noite.